Capítulo 3, livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Esdras, capítulo 3, verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintendência. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Ainda mais um texto no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E ainda um último texto, da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos lá. Pai, nós esperamos diante do Senhor na tua fidelidade, na tua misericórdia, na tua provisão. Carecemos de que o Senhor mesmo possa, pela tua bondade, abrir a tua própria palavra aos nossos olhos do Espírito, tirar o véu do nosso entendimento, para que possamos ver um pouco mais da glória, da pessoa e obra do Senhor e do teu propósito na edificação da tua igreja. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, elevamos nossos olhos
e esperamos tudo de Ti. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, somos gratos ao Senhor porque podemos nos reunir para focarmos alguns assuntos que temos considerado já desde alguns anos, especialmente alguns anos para cá, como sendo realmente o alicerce, o fundamento, a essência daquilo que temos entendido o Senhor deseja trabalhar nas suas igrejas, para o resgate do seu testemunho, especialmente nesses dias do fim. Temos tido um encargo da parte do Senhor com relação à ministração da Palavra de Deus em torno desses chamados alicerces da casa de Deus. Se você reparou no seu programazinho da conferência, nós demos inclusive esse título a essa conferência, os alicerces da casa de Deus. E nós temos entendido, irmãos, que nós temos de muitas maneiras sofrido, como povo de Deus em geral, uma intensa, urgente, premente necessidade de estarmos retornando às Escrituras Sagradas. E especialmente retornando ao que é fundamental, ao que é essencial. Eu tenho dito aos irmãos que até mesmo o inimigo de Deus, o diabo, sim, ele é capaz de brincar de roda conosco, dançar conosco, enquanto nós estivermos gravitando, girando em torno do que não é essencial nas Escrituras. Eu não sei quanto aos irmãos, mas creio que até mesmo na nossa vida natural, chega um tempo em que nós queremos tocar a essência das coisas. Nós não queremos mais perder tempo. Os nossos sensos de urgência, até naturalmente falando, nos leva a isso. E muito mais espiritualmente falando. Nós não temos tempo para ficarmos gravitando em torno daquilo que realmente não é focal, não é essencial. Os irmãos lembram do autor de Hebreus, no capítulo 8 da sua epístola, quando ele vai escrevendo aquela tão preciosa epístola, tão rica no lançar luz na glória da pessoa e obra de Cristo. Ele vai descortinando a partir do capítulo 1, o falar de Deus no Filho. No capítulo 2, retenhamos as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. No capítulo 3, ele continua exortando os irmãos que participam da vocação celestial para considerarem, ele usa uma palavra ali interessante, retirada da astronomia. Hebreus capítulo 3, verso 1, ele diz: considerai, lançai o vosso foco, coloca o teu telescópio, a tua luneta e fixa. Essa palavra é tirada desse contexto astronômico. Você colocar um telescópio para observar um astro durante um longo tempo, de forma fixa. Considerai. De onde vem a nossa palavrinha sideral, né? Espaço sideral. Considerar significa você observar fixamente, focadamente. E o autor de Hebreus diz assim: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aquela epístola vai prosseguindo de tantas maneiras, tão focada na pessoa e obra do Senhor. E no capítulo 8 dessa epístola, o autor de Hebreus diz assim: ora, o essencial, você já reparou naquela palavrinha ali? O essencial das coisas que temos dito é: possuímos um tal sumo sacerdote, que se assentou à destra de Deus, né? Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Essa urgência, essa necessidade focal, essa questão da essência, irmão, ela ocupa o coração do Espírito Santo. E por isso ela ocupou o coração dos escritores sagrados, que foram, como diz Pedro, movidos e impulsionados pelo Espírito Santo, para então escreverem as Escrituras. Nós, como povo de Deus, na hora em que vivemos, temos uma urgência, uma necessidade de estarmos retornando ao que é essencial. Irmãos, é claro, nas Escrituras Sagradas há muitas verdades que são muito importantes. Toda a revelação bíblica é importante, senão não seria Escritura inspirada de Deus e Palavra de Deus. Mas de alguma maneira nós precisamos discernir na revelação escriturística o que é focal
o que é essencial? Será que há um eixo que perpassa Gênesis a Apocalipse? Será que há realmente o que tantos homens de Deus nessa longa história da igreja chamaram de fio de ouro? Fio de ouro que vai de Gênesis a Apocalipse? Será que há uma corrente de elos realmente? Elos de ouro, unidos um ao outro, que então são claramente discernidos por todas as Escrituras e que podem nos ajudar, através deles, a estarmos filtrando, e não só filtrando, mas enxergando bem todas as outras verdades, que embora tenham o seu lugar, são palavras inspiradas, mas nós podemos chamar de secundárias. Será que há isso realmente? Tantos irmãos reconheceram, discerniram? Nós cremos que há. Eu queria sugerir para os irmãos que nessa noite, como introdução, nas outras mensagens, nós estaremos focando os 2 primeiros elos dessa cadeia. Hoje à noite eu queria sugerir para os irmãos que façamos juntos um panorama. Nós tenhamos uma visão panorâmica a respeito dessa cadeia de 8 elos. Para que, quem sabe, possamos ser ajudados e os irmãos possam por si mesmos, nas suas orações, na sua meditação pessoal, na sua consideração diante do Senhor, você possa examinar se você concorda com essa sequência, se você realmente reconhece que isso é focal, que isso é como uma coluna vertebral na palavra de Deus, é como um arcabouço sobre o qual então a carne pode ser colocada. Sem essa coluna, sem essa estrutura, nós podemos facilmente nos perder, não em torno do que não é importante, porque tudo na palavra de Deus é importante, mas nos perdemos em torno do que não é essencial. E como eu disse, nós vivemos uma urgência de estarmos resgatando então o que é essencial, especialmente em dias tão críticos, dias em que, irmãos, nós temos visto com tanta clareza que Satanás tem se ocupado em distrair o povo de Deus, de muitas maneiras. Distrair o povo de Deus. O mundo já é o seu terreno, o mundo está debaixo do seu domínio, mesmo que, obviamente, administrado pela soberania de Deus, mas o mundo é o seu campo, é o seu território, onde ele realmente se preocupa em estar semeando, onde ele preocupa em estar confundindo, distraindo, perturbando, é na casa de Deus. Porque na casa de Deus está o testemunho de Deus. Então, os irmãos, vejam que quando nós olhamos para as Escrituras, o texto que eu acabei de ler em Esdras, tão rico assunto, nós tivemos há uns dias atrás, procurando abrir isso junto aos irmãos em Londrina, no livro de Esdras, um livro que trata de forma tão especial de restauração do testemunho do Senhor. Você vê, nesse capítulo 3, como que o Espírito Santo preservou para nós essas palavras de uma forma tão interessante. Naturalmente falando, parece até meio absurdo. Quando aquele povo volta do cativeiro de 70 anos, no processo disciplinar de Deus ali na Babilônia, volta para Jerusalém, em 3 levas de cativos, aí você tem o primeiro retorno do Zorobabel, em torno de 50 mil pessoas. Quando eles retornam, segundo o registro de Esdras 3, você, se quiser, retorne lá esse texto, você vai ver que eles edificam o altar em primeiro lugar. Esse altar fala da centralidade da cruz. Esse altar fala da centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus na restauração do testemunho do Senhor. Não há nada mais central do que isso. Não há nada mais fundamental do que a restauração da visão da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do Senhor e Salvador na cruz do Calvário. Então, o primeiro elemento que é restaurado nesse retorno, segundo Esdras capítulo 3, é o altar. Porque o altar no Velho Testamento sempre é um tipo da cruz no Novo Testamento. Não é assim? Sempre. Então, o altar é firmado sobre as suas bases, como diz o capítulo 3. E imediatamente depois, a partir do verso 8, onde nós começamos a ler, Esdras 3:8, você vai ver que a partir do altar, alicerces são lançados. Espiritualmente falando, essa analogia é muito rica. Porque a casa de Deus, ela só pode ter verdadeiros fundamentos escriturísticos, bíblicos, quando nós estivermos sendo agraciados pelo ministério do Espírito Santo, lançando luz sobre as glórias
da pessoa e obra do Senhor Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, depois que o altar foi firmado sobre as suas bases, na linguagem do Novo Testamento, isso significa restauração da visão, da pessoa e obra do Senhor Jesus. A partir daí, os irmãos veem que o próximo passo, em Esdras 3, lançamento dos alicerces da casa de Deus. Você não acha que isso é sugestivo? Você acha que isso é ocasional? Você acha que é circunstancial? Irmão, nenhum povo com o mínimo de sensatez de uma liderança militar, como era o caso ali daquele povo que foi liderado por Zorobabel, por Josué, não é? Com o mínimo de bom senso, faria o que esse povo fez. Você não acha? Voltaria para Jerusalém, para uma cidade queimada, destruída, as portas queimadas a fogo, exposta às feras, e em vez de se preocupar em edificar os muros primeiro, para se proteger das feras, dos inimigos, não é assim? Esse povo edifica em primeiro lugar o altar. Absurdo. Não é? Naturalmente falando. Por que eles fizeram isso? Porque esse povo tinha consciência que se eles estivessem em uma relação acertada, correta, com o seu Deus baseada no altar, eles não precisariam temer o terror dos outros povos. A visão daquele povo era diferente, não é? Eles sabiam que a base era essa relação acertada com Deus. A partir dessa relação no altar, eles não precisavam se preocupar com a proteção pessoal. Então a restauração começou pelo altar. A partir daí, os alicerces. Então eu li com os irmãos o texto de Atos. Atos capítulo 2, 42 nos lança luz sobre essa tipologia do livro de Esdras, a tipologia da restauração. Esdras capítulo 2 diz que a igreja primitiva, agora espiritualmente falando, ela caminhava com esse mesmo entendimento. Lá diz que os irmãos perseveravam. E cita nesse verso 4 coisas, mas há uma ordem. O primeiro item nessa ordem é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os irmãos estão vendo a importância da doutrina, do ensino. No capítulo 5 de Atos, no capítulo 4 de Atos, no finalzinho, diz que o foco, o centro do ministério da igreja primitiva, quando o Senhor então estabeleceu o testemunho do seu povo ali em Atos, era ensinar, de dar quê? E pregar, querigma. Ensinar e pregar Jesus o Cristo. Ensinar e pregar. Proclamar, né? Querigma. E ensinar, de dar quê? Irmãos, esses dois ministérios andam juntos. Isso é focal na vida da igreja. Todas as vezes que nos distrairmos da pregação e do ensino, o povo de Deus estará doente. Esse foco é central. Agora, pregar e ensinar o quê? Lá diz pregar e ensinar Jesus, o Cristo. Porque esse é o significado espiritual da tipologia do altar. Porque o altar é restaurado primeiro? Porque as verdades referentes à pessoa, à glória do Senhor Jesus, Cristo na eternidade, a Trindade, a encarnação do Verbo de Deus, o Salvador divino, humano, a obra da expiação. Irmãos, sem isso não há igreja, não há testemunho do Senhor, não há salvação, não há nada. Porque isso é fundamento. Então eu queria sugerir para os irmãos essa corrente de elos, de 8 elos, para que você possa depois ir diante do Senhor e ponderar por você mesmo. Tanto para que sirva como filtro nas nossas vidas, diante do qual nós poderemos realmente filtrar tudo o que temos ouvido. E podemos, como eu disse, não estar jogando fora as coisas não, mas quem sabe colocando uma ordem das prioridades. Será que o nosso coração tem se ocupado realmente com a pessoa do Senhor? Com a glória pessoal dele, da sua obra? Será que nossos olhos estão sendo abertos para contemplar mais profundidade na cruz? Ou nós estamos envolvidos com outras verdades espirituais? Sim, verdades espirituais, mas que não são focais. E quando isso acontece, irmão, nós temos uma inversão imediata. O que é da periferia vem para o centro, porque o centro está desocupado. Fatalmente o que é da periferia vem para o centro. Então você pode observar em muitos contextos, não é? De reunião,
pessoas então que se denominam isso ou aquilo outro, porque há alguma verdade que está colocada ali numa posição central. Isso gera um mover em torno daquela verdade específica. Não é? Isso é um perigo muito grande, porque nós reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus e de nenhuma verdade específica. Não é? Então, que necessidade de estarmos vendo com clareza esse foco, essa essência, para que não estejamos nos perdendo. Então, o livro de Atos diz que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o texto de Efésios que eu li no início diz que a igreja, nós, família de Deus, como cidadãos do santo, estamos edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas. Essa palavra vem ali no contexto do livro de Atos, ela diz respeito aos apóstolos do Novo Testamento e aos profetas do Velho Testamento. Como que colocando juntos os dois. Tudo que os profetas do Velho Testamento pré-anunciaram tem a ver com esse Cristo, com esse Messias, com essa pessoa. E tudo que os apóstolos do Velho Testamento, Novo Testamento pregaram e ensinaram tem a ver com o mesmo Cristo. Qual a diferença? Os profetas do Velho Testamento olhavam como que uma luneta para frente. Aquele que viria. E os apóstolos do Novo Testamento olhavam com a luneta para trás. Aquele que já veio. Mesmo foco. Tanto os profetas do Velho Testamento quanto os apóstolos do Novo Testamento têm o mesmo foco. Então, irmão, nós precisamos considerar essa corrente. 8 elos. Eu queria hoje passar por todos eles. Se o Senhor nos guiar assim, se realmente confirmar esse encargo, nós pudermos, em oração, discernir que essa tem sido a vontade do Senhor, que Ele nos der tempo e condições para isso, nós pretendemos nos outros anos seguirmos essa corrente elo a elo. E como os irmãos receberam no seu programa, para essa conferência, os irmãos que estarão partilhando, estarão focando os 2 primeiros elos, a Trindade e a encarnação do Verbo de Deus. E nós esperamos, pela graça do Senhor, procurar compreender um pouco mais da beleza, da profundidade, da vitalidade, do significado espiritual dessas grandes verdades, que realmente são alicerces. Agora, ainda antes de colocar para os irmãos essa corrente toda, de uma forma panorâmica, eu gostaria que nós fôssemos a alguns textos mais do Novo Testamento, para nós observarmos o entendimento de alguns irmãos com relação a esse depósito. O entendimento que eles tinham que realmente o Senhor tinha confiado algo pelo Espírito à igreja, que era uma riqueza espiritual, que era algo para ser guardado, era algo para ser preservado a todo custo, era algo, irmãos, para ser transmitido, era algo pelo qual se devia batalhar, era algo do qual não se devia, em hipótese alguma, abrir mão. Eu queria passar por alguns textos para que os irmãos vissem o significado desse depósito, para que então nós possamos apreciar o que então nós estaremos tocando depois. Abra, por favor, comigo sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar por aí, examinar alguns textos juntos. 1 Timóteo, capítulo 3. Preste bem atenção, por favor, a partir do verso 14. Os irmãos se lembrem, Paulo está escrevendo a Timóteo no final de sua vida. As 3 últimas epístolas de Paulo pela ordem. 1 Timóteo, depois Tito e por último 2 Timóteo, né? Pela ordem cronológica. Paulo agora não é Paulo o jovem, ele é Paulo o velho, como ele diz na sua 2ª epístola a Timóteo. Veja que o coração desse homem, como eu disse no início para os irmãos, ele está ocupado com o que é focal, com o que é essencial. Na verdade, o apóstolo Paulo foi um homem que nunca perdeu tempo. Mas nós vemos no início da vida de Paulo, nas suas primeiras epístolas, Paulo tratando de muitas verdades, porque era necessário. Elas têm que ser colocadas no seu devido lugar, não é? As verdades de Deus não são como um quebra-cabeça. Quando você tem o entendimento do esqueleto central, você pode colocar as peças no seu devido lugar. Essa é a importância de se ter a visão do esqueleto central.
Se você não tem o entendimento do esqueleto central, você não sabe o que faz com as peças acessórias, né? Mas Paulo sabia muito bem o lugar de cada peça. Então, quando ele escreveu as primeiras epístolas, você vê Paulo tratando de muitas verdades. Olha as epístolas aos Coríntios, por exemplo. Quanto assunto, não é? Quantas verdades. Mas quando você vê Paulo no final da sua vida, você vê Paulo absolutamente focado. Ele não está tratando de muitas verdades. Ele está focado em algo, especialmente escrevendo epístolas pastorais, pessoais, não é? Para Tito, para Timóteo, como já citei, 2 para Timóteo, 1 para Tito, porque ele quer encarregar, ele quer dizer, usando as minhas palavras, olha meus irmãos, Timóteo, Tito, aqui está o foco, aqui está o centro, guarda isso, luta por isso, não abre mão disso, transmite isso, não é? Porque aqui está a essência. Então vejam em 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, o que ele diz. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 2 lindas palavras. Nosso assunto é exatamente esse durante todo esse fim de semana, né? Os alicerces da casa de Deus. Interessante, essas palavras se justapõem como que uma com ênfase mais negativa e outra com ênfase mais positiva. O que é a igreja? Essa palavra em si mesma ela tem uma ênfase mais negativa, porque a sua origem, né, ecclesia, chamados para fora, né? Essa palavra tem um foco, especialmente, podemos dizer, negativo. Igreja são aqueles que foram chamados para fora, retirados de algo, do mundo para Deus, não é? Mas a palavra tem um foco na retirada, para fora. Eclésia, que vem de kaleo, o verbo grego, chamar, não é? Então, eclésia, os chamados para fora. Chamados para fora, e daí? Chamados para fora para ser o quê? Chamados para fora para viver para si mesmos? Chamados para fora para fazer o que quiserem? Chamados para fora para viver como querem? Não. Chamados para fora, eclésia, igreja, para serem casa de Deus. Então você vê as duas palavras juntas aí. Paulo diz que, para Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é o agrupamento, é a edificação, é casa daqueles que foram chamados para fora. Então essas duas palavras são como o positivo e o negativo, não é? Então Paulo as coloca juntas e diz assim, que a igreja do Deus vivo, agora ele vai dizer duas coisas. Com relação a essa igreja, com relação a essa casa, ele diz assim, coluna. Coluna para sustentação. E baluarte. Baluarte para proclamação. Duas metáforas muito sugestivas de Paulo. Coluna, porque a igreja foi encarregada, habitada pelo Espírito Santo, habitada pela palavra, ela foi encarregada de sustentar algo, por isso ela é coluna. Mais do que isso, a igreja foi encarregada de proclamar algo, por isso ela é baluarte. E Paulo usa agora uma expressão aqui que ele também gosta muito, e usa várias vezes nas epístolas pastorais. 1 e 2 Timóteo e Tito, a palavra verdade. É uma das palavras substitutas para Paulo da palavra doutrina ou da palavra evangelho. Ele chama o evangelho de a verdade. Ele chama a doutrina de a verdade, né? Então ele diz que a igreja sustenta e que a igreja proclama. Irmão, se a igreja não fizer isso, ninguém o fará. Se a igreja não tiver a visão desse arcabouço central, aprofundando-se nele, conhecendo o seu Deus de forma realmente profunda através dessas verdades e as proclamando, ninguém o fará. E se ninguém o fizer, não há testemunho de Deus. Os irmãos se lembram do livro de Daniel? No livro de Daniel você não encontra a expressão tão comum nos livros do Velho Testamento do nosso Deus como sendo o Deus dos céus e da terra, porque é isso que ele é, o Deus dos céus e da terra. Mas quando você lê aquele livro de Daniel, porque a casa de Deus em Jerusalém estava queimada, e o Senhor estava ali em Jerusalém sem testemunho, porque ali estava o seu nome, o seu testemunho, destruído, queimado, assolado. Então naquele livro de Daniel, você vê que Deus é chamado de o Deus dos céus apenas. Não é que ele deixou de ser o Deus dos céus e da terra.
Ele não deixou de ser soberano, não é? Deus não sofre alteração. Ele ainda é. Mas no que concerne ao seu testemunho na terra, não há. Como se ele tivesse retirado para o céu. Lembra da visão de Ezequiel? É exatamente o que Ezequiel vê. Aquela glória de Deus que sai lá da Arca da Aliança, vai para a porta do tabernáculo, depois vai para a porta da cidade, depois vai para o alto do Monte das Oliveiras, não é assim? E no final aquela glória em Ezequiel sobe aos querubins, ou com os querubins, não é? A retirada da glória de Deus da casa de Deus. Irmãos, qual será que é a nossa história hoje como igreja em geral? Será que a glória de Deus está conosco e em nós? Ou será que a glória de Deus se retirou de nós? Se ela se retirou, qual o processo para que a glória de Deus seja recuperada? Quando nós vemos Esdras, são os livros da recuperação. Há princípios para essa recuperação. Isso não é aleatório. Isso não é do conceito e da cabeça de qualquer um de nós. Há princípios da restauração. Esdras, Neemias, foram especialmente escritos com esses princípios. Ageu, Zacarias, não é? Então nós precisamos conhecer os princípios da restauração. O que é focal, o que é essencial, não é? Pegando a luz do Novo Testamento, juntando então com esses livros, para que nós saibamos qual é o método de Deus para a recuperação do seu testemunho. Porque essa é a única forma da glória de Deus retornar à casa de Deus. Então, irmão, no versículo 16, para nós concluirmos esse texto, que você tem aí em mãos, 1 Timóteo 3,16. Paulo diz que a igreja, a casa de Deus, é coluna porque sustenta, é baluarte porque proclama o quê? A verdade, ou o evangelho. Aí ele coloca no versículo 16 como que a essência. Paulo só podia fazer isso realmente pelo Espírito, porque num verso tão precioso, tão cheio de conteúdo, ele coloca o suprassumo do significado do evangelho. Ele começa com Cristo lá na Trindade, onde nós vamos começar amanhã, e depois no sábado, e os outros irmãos da mesma forma. Ele começa com Cristo lá, a história dele começou lá, Cristo na eternidade, aquele que foi manifestado na carne, né? Porque ele é o Filho de Deus, Deus com Deus, o eterno Deus, o Filho. Ele foi manifestado na carne, Cristo na eternidade, Cristo encarnado. E depois ele diz, justificado em espírito, contemplado por anjos, e ele termina na ascensão, recebido na glória. Então aí ele dá num versículo a essência, o suprassumo. Os irmãos estão vendo? Isso para Paulo é o evangelho. Tudo que nós podemos conhecer nas Escrituras, irmão, de uma forma ou de outra, vai nos revelar a glória desse verso 16. Esse é o foco, essa é a essência. Tudo que é periférico vai nos ajudar a enxergar melhor isso que é central. Desde que vejamos o que é central. Não é? Senão nós vamos fazer a inversão, mesmo que sem querer. Então os irmãos vejam a preocupação, o foco, a atenção de Paulo. Mais alguns versículos para vermos isso com mais clareza. 2 Timóteo agora. 2 Timóteo capítulo 1. Verso 14. 2 Timóteo 1, 14. Olha como Paulo chama aqui. Guarda o bom depósito. Os irmãos estão vendo que há um depósito encarregado para a igreja? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha no versículo, no capítulo 2 mesmo aí, 2 Timóteo, logo à frente, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Presta atenção agora no verso 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Irmão, será que não é claro que Paulo tinha mesmo o entendimento que havia um depósito do qual a igreja foi especialmente encarregada? Não é questão de eu dizer, prefiro esta verdade, prefiro aquela outra verdade. Eu acho que esta é a verdade central, esta outra é a verdade central. E criarmos até agremiações em torno dessa verdade, não é? Será que é esse o caminho? Mais um versículo, capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo chama aqui de um outro nome, né? O mesmo assunto.
Combati o bom combate, completei a carreira. Agora ele diz o quê? Guardei. Queria que você notasse uma coisa aí. A fé. Essa palavrinha, no original, ela é usada de duas formas. Muito importante isso. Primeira forma, substantivo. Segunda forma, verbo. Verbo, fé, verbo, significa o ato de crer, não é? O ato de crer, verbo. Cremos no Senhor Jesus. O ato de crer. Isso é um verbo. Agora, a fé, usada no sentido de substantivo na palavra de Deus, ela não tem a ver com esse fato do exercermos fé. Ela tem a ver com um depósito. Algo que foi confiado à igreja. Os irmãos vejam que Paulo a usa aí como um substantivo. Ele não está dizendo eu continuo crendo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu continuo crendo. Nada disso. Ele está dizendo eu guardo a fé. Ele está dizendo eu não me perdi no caminho. O que eu recebi, eu guardei, proclamei, batalhei, lutei, transmiti a outros. Né? Timóteo era um deles, Tito era outro, Epáfras era outro, né? Epafrodito era outro, e muitos outros. Até mesmo Lucas. Quantos cooperadores? Não é? Então ele transmitiu a fé, substantivo, um depósito, para que então esses homens pudessem prosseguir sobre o mesmo depósito. E nós estamos aqui hoje por causa dessas testemunhas idôneas e fiéis, que conservaram esse depósito e os transmitiram, não é? Então, irmão, com muita clareza você vê esse substantivo, esse depósito, né? Mais um exemplo, saindo agora das cartas de Paulo. Abra a epístola de Judas. Judas. Muito interessante essa carta, porque a impressão inicial é que Judas vai escrever um tratado, podemos dizer assim, mais ou menos como Romanos. Ele diz que ele quer escrever aquilo que toca a nossa comum salvação. E essa palavra salvação é uma palavra muito grande no Novo Testamento, porque ela diz respeito à nossa justificação, ela diz respeito à nossa santificação, ela diz respeito à nossa glorificação, ela diz respeito à regeneração do espírito, à transformação da alma, à santificação do corpo. Salvação é uma grande palavra. E Judas diz aqui no verso 3 que ele empregava diligência em escrever acerca da nossa comum salvação. Quem sabe ele ia falar muita coisa realmente. Mas como que o Espírito Santo dirigiu Judas para um cargo mais específico. E seis vezes aparece nessa pequenina epístola a palavrinha guardar. É a palavra-chave da epístola de Judas. Guardar. 6 vezes. Depois você leia essa epístola e procure essas palavras, para você ver qual é o foco de Judas. Então no verso 3 ele diz assim: foi então que me senti obrigado, como que de alguma forma ele tivesse como que mudado de rumo. Me senti obrigado, constrangido, com um encargo, né, no seu espírito, a corresponder-me convosco, exortando. Então a carta agora não é propriamente uma carta de ensino, não é? Mas é uma carta de exortação, com um foco específico. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Está vendo aí? Substantivo. De novo. Judas está falando de um corpo de doutrina. Judas está falando de a verdade. Judas está falando do Evangelho. Né? Fé, agora olha como ele completa. Que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma encomenda celestial. Com um destinatário que se chama igreja. Né? Encomenda celestial com destinatário. A casa de Deus. A igreja. Então os irmãos vejam que não só Paulo, mas o Senhor conduziu Judas também. Esse depósito. Né? Ele então exortou a igreja para que guardasse. Agora, irmão, guardar o que não conhecemos? É impossível, né? Então nós precisamos correr as Escrituras. Eu queria procurar fazer isso com os irmãos. Ler mais um texto antes de fazermos isso de forma então panorâmica, rápida. Abra por favor em 1 Coríntios capítulo 15. Mais um texto apenas. 1 Coríntios capítulo 15. Veja agora nessas palavras como que Paulo trata o mesmo assunto. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos. Olha as palavras de Paulo. Como eu disse para os irmãos, carta aos Coríntios, início do ministério de Paulo,
Paulo trata tantas verdades, no plural, necessárias, importantes, né? Dons espirituais, participação da mesa do Senhor, uso do véu, não é assim? Ordem do culto, 1 Coríntios 14, quantos assuntos importantes, não é verdade? Pureza, 1 Coríntios capítulo 5. Agora, irmãos, mesmo dentro dessa abordagem, podemos dizer assim, tão diluída, entre aspas, veja como ele escreve no capítulo 15. Depois de tratar tanto assunto, concluindo a epístola, ele volta para a essência. Porque Paulo nunca se perdeu. Irmãos, venho lembrar-vos. O Evangelho, singular. Está vendo? Irmão, você pode simplesmente trocar as palavras. O Evangelho, a fé, a sã doutrina, palavra que ele usa para Timóteo. O bom depósito, palavra que também já lemos lá. As sãs palavras. Lembra que ele escreve também assim para Timóteo? Se alguém não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, não é? Todas essas expressões significam a mesma coisa. O Evangelho, esse depósito, essa carga celestial que a igreja recebeu e ninguém mais. E pelo qual a igreja é responsável e ninguém mais. Responsável em conhecer, proclamar. Venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha o verso 2. Por ele também sois salvos. Por ele. Porque, irmãos, como ele vai nos ajudar numa outra epístola do início do seu ministério, Gálatas, desde 2000 anos atrás e assim é hoje, há um outro Evangelho. Que Paulo disse que não devia ser recebido pelos Gálatas, nem que anjo viesse pregar. Muito menos homens pregando. Não é? Um outro evangelho. Ele diz, seja anátema. Qualquer evangelho que vá além do que eu, Paulo, vos tenho anunciado. Tanta clareza ele tinha do evangelho que ele recebeu. E não recebeu de homem nenhum, como ele diz, mas diretamente do Senhor Jesus. Não é isso que ele diz? Então ele diz aqui, na Epístola aos Coríntios, mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, por ele sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Qual é então a essência desse evangelho? Qual é o supra-sumo? De novo, Paulo vai fazer um resuminho. Ele faz muitos resuminhos. Lá em 1 Timóteo 3,16 você viu um resuminho. Aquele que foi manifestado na carne, Cristo na eternidade, Cristo encarnado, Cristo na cruz, justificado em espírito, Cristo na ressurreição, Cristo na ascensão, não é? Recebido na glória. Aqui ele faz um outro resuminho. Antes de tudo, essa palavrinha antes de tudo, Paulo vai tocar no que é fundamental. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. E aqui ele faz de novo um resuminho desse depósito. Cristo. Quanta verdade, né? Quanto conteúdo por baixo dessa palavra Cristo. A gente vai estar examinando nesses dias. Cristo na eternidade, Cristo na encarnação, não é? Cristo morreu, a expiação, outro fundamento, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, mais um resuminho. Então, os irmãos, vejam que Paulo tem uma visão clara daquilo que é essencial, que é focal, não é? Irmãos, e são muitos outros textos, que nós não temos tempo de ficar examinando, e você pode fazer por você mesmo. Para que você veja como que Paulo tinha então essa visão da essência, do que era fundamental, do que era um corpo de doutrina, baseado no qual tudo mais deveria ser visto naquele prisma. Agora eu quero passar para os irmãos então de uma forma panorâmica, para que você, se quiser, anote aí, leve isso diante do Senhor, leia as Escrituras, para que você possa então focar as epístolas do Novo Testamento, os Evangelhos, até mesmo as escrituras proféticas, com muita clareza, em cima destes fundamentos, para que você possa entender por você mesmo. Não porque eu estou te dizendo, isso não tem valor, mas por você mesmo, você possa chegar à compreensão de que esses pontos são marcos. São aquelas pedras que você coloca para atravessar o riacho, né? Você vai atravessar aquele riacho, mais ou menos caudaloso. Então você coloca aquelas pedras, você vai dar 8 passos. Agora, irmãos, como eu disse, isso não é aleatório. Você não sai escolhendo o que é essencial. Você precisa ver qual a abordagem bíblica deste assunto,
Qual a quantidade dessa abordagem? Você vai examinar o Velho Testamento, vai examinar o Novo Testamento, para você ver se realmente esses assuntos são focais, são centrais realmente. Então eu queria sugerir para os irmãos essa corrente de 8 elos, sequenciais. Nenhuma dessas verdades, desses alicerces, pode ser invertido. São interdependentes. Se você perde um, você causa problema para os outros, porque é uma cadeia de elos. Queria citar então na ordem com os irmãos, para os irmãos poderem acompanhar. Primeiro lugar, por ordem da revelação bíblica, a Trindade. Se você quiser colocar debaixo desse primeiro item, como eu disse para os irmãos, é como uma coluna vertebral. Então, junto a cada item, você pode adicionar alguns paralelos que dependem, né, desse focal, desse central. Então, nós vamos chamar esse primeiro item de a Trindade. Junto com esse item, é claro, você vai colocar a verdade que nós poderíamos chamar de o ser de Deus, os atributos de Deus, os atributos chamados comunicáveis, os atributos chamados incomunicáveis. Porque, irmão, há uma necessidade tremenda de nós conhecermos o Deus da Bíblia. Porque nós temos duas opções. Ou nós formamos um conceito de Deus, e como isso tem sido feito hoje, no meio do povo de Deus. Por isso, de muitas maneiras, nós vemos um Deus manipulável, né? Um Deus que pode ser coordenado, um Deus domesticado, me perdoem a expressão, mas ela é uma verdade, um Deus de coleira, né? Mais ou menos como Jó tinha na cabeça dele, a visão de Deus, inicialmente. Ele entendia que esse Deus, na visão de Jó, podia ser manipulado pela justiça dele. Ele é um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, e Deus está amarrado com ele. Né? Agora, é problema de Deus, é erro de Deus, se Deus não vier vindicar os caminhos de Jó. Como que Jó pode passar por tanta aflição, por tanto problema, por tanto sofrimento, se ele é um homem tão tremendo como ele é? Que obteve o próprio testemunho de Deus de quem ele era. Íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. Foi Deus mesmo quem tinha dito isso. Não é? E Jó entendia que por causa dessa conduta reta dele, ele podia administrar a Deus. O Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor está errado. Não é? Quantas vezes já partilhamos juntos esse assunto? Jó, se fôssemos sugerir uma profissão para ele, não tenho dúvida, ele era advogado. Jó era advogado. Ele falou assim: eu já tenho bem encaminhada a minha causa. Lembra? Está lá no livro dele, só você ler. Que o Todo-Poderoso se defenda. Que homem corajoso esse. Não é? O problema de Jó é que ele montou o tribunal, montou o processo, mas Deus não descia para sentar no banco do réu. Deus ficava calado o tempo todo. E aquele silêncio de Deus foi fazendo o quê? Expondo o coração de Jó. Não é assim? Então Jó começa a falar. Quanto mais sofre, mais fala. Assim somos nós. Não é? Ele começa o capítulo 3 com 6 porquês. Tem 6 porquês no capítulo 6. Por que eu não morri quando eu nasci, quando eu saí da madre? Por que houve 6 que me amamentaram? Por quê? Logo no capítulo 3. Não é? Quando a crise é precipitada, Jó se enche de porquê. Então o Senhor passa da crise para o processo. E agora Jó vai passar por um sofrimento lento. Primeiro ele leva uma pancada. Depois ele é colocado na panela para cozinhar. Né? Porque Deus é sábio. A carne que vai primeiro para a panela é porque é a mais dura. Normalmente nós achamos assim, quando nós nos convertemos no meio de uma família de ímpios, né? A gente fala assim: eu lá em casa fui o primeiro a converter. Sabe por quê? É porque você era o mais duro. A carne mais dura tem que ir para a panela primeiro. Né? Então assim era Jó. Jó foi colocado logo na panela, logo no início. E foi cozinhando, e cozinhando, e cozinhando. E quando você chega ao capítulo 38, você vê o Jó cozido. Não é? Ele está desmanchado, ele não aguenta mais. Ele já falou demais. O processo está lá com 1000 páginas. Mas Deus não veio para o tribunal. Então, o que acontece no capítulo 38? Então Deus, Jó 38, versículo 1. Então Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Ou disse a Jó. Agora Deus começa a falar. Não é? Antes você vê a alma de Jó falando, as emoções de Jó falando.
aquele desejo, aquela vontade impetuosa de Jó falando. Sabe como que você vê naquele livro isso? Pelos amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Eles representam a mente, a vontade e as emoções de Jó. Então é muito interessante quando você estuda aquele livro nesse foco. Você vê Jó gritando, a alma de Jó gritando, gritando, mas chegou um tempo em que Deus começa a falar. Do meio de um redemoinho. Redemoinho fala de uma vida ascensional. Paulo usa essa palavra em Filipenses, que Deus nos chamou pela soberana vocação em Cristo Jesus. Ou uma vocação ascensional, né? Uma vocação para cima. Era isso que Deus estava fazendo com Jó. Não é que Jó não era perfeito, não era íntegro, não era reto, ele era. Deus foi quem disse que ele era, e Deus não mente. O problema era que Jó estava em um nível de justiça, santidade, glória e beleza que era insuficiente para Deus, não para os homens. Para os homens ele brilhava, uma glória muito bonita e testemunhada pelo próprio Deus, mas não era suficiente para Deus, porque de alguma maneira Jó estava gravitando em torno da sua beleza. Então Deus vai trabalhar Jó através do sofrimento, para que ele suba de nível nesse redemoinho. E é isso que acontece no final do livro, capítulo 42, quando ele dizia, Deus faz 2 rodadas com Jó, 2 rodadas. Ele põe Jó assim de cabeça para baixo, depois ele vira Jó, primeiro de cabeça para baixo, depois vira Jó do lado avesso. E quando você vê no capítulo 40 tem uma pausa. E naquela pausa Jó diz assim, eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aí Deus então pode prosseguir. Porque antes Jó não parava de falar, agora ele diz, eu ponho a mão na boca, então Deus pode falar. Não é? É o que ele fala no capítulo 40. Põe a mão na boca. Então Deus fala de novo, porque Jó ficou quieto. Aí vem o capítulo 41, quando ele compara Jó com o hipopótamo e com o crocodilo. Não é? Mostrando que ele tinha glória, mas uma glória inquebrantável. Ele diz que ele tinha uma estrutura, uma couraça que não entrava nem o ar, indevassável, como o crocodilo. Quem que podia apanhar aquele homem? Só Deus, não é? Então o Senhor lançou o seu anzol na boca daquele crocodilo. Aí no capítulo 42 Jó fala assim, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo. E agora ele usa uma palavra fortíssima no hebraico. E me abomino. A palavra abomino, no hebraico, sempre tem correlação com idolatria. Sempre. Então o que Jó quis dizer, eu me abomino, é, eu sou um idólatra. Eu adorava, é a mim mesmo. Não era a ti, Senhor, era a mim. Eu não adorava a ti e a tua beleza, era a mim e a minha beleza. Mesmo que eu entendesse que a minha beleza é por causa do que o Senhor me deu, e por causa do que o Senhor fez em mim, mas ainda é a minha beleza. Não é? Lembra que ele diz assim, quando ele saía na rua, os príncipes punham a mão na boca, os jovens se retiravam. Lembra? Os anciãos se calavam, porque Jó ia falar. Né? Era com a palavra de um anjo que desceu do céu. Só Deus podia apanhar esse homem. Não é? Então, irmão, esse é o processo de Deus para cada um de nós, para nos trocar de cativeiro. Não é? Mas se nós não estivermos sendo reduzidos, focados no que é essencial, nessa contemplação de Deus e das verdades focais de Deus, nós não podemos ser reduzidos. Muito pelo contrário. Nós vamos enchendo nossa bagagem, né, de um tanto de coisas que não são focais, não são essenciais. E nós vamos nos perdendo como que num monte de brinquedos. Né? Então, tão importante é nós termos uma visão bíblica desse primeiro alicerce, o ser de Deus. Para quê? Para que não tenhamos um Deus domesticado, um Deus segundo o nosso conceito, um Deus que pode ser mudado pela nossa oração. Você já viu uma definição de oração que diz assim, a oração é a alavanca que move o coração de Deus. É uma definição, eu penso, bem pobre. Primeiro porque o coração de Deus não é de pedra, vai precisar de uma alavanca para mover essa pedra. E depois que o coração de Deus não é movido pelas nossas orações, porque Ele é o Pai das luzes em quem não há variação e nem sombra de mudança. Como já disse C.S. Lewis, aquele homem de Deus, a oração não muda a Deus, a oração muda a nós mesmos. A vontade de Deus tem um curso definido, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, a nossa não.
A vontade de Deus está aqui. A nossa vontade está aqui. À medida que nós vamos orando, vai acontecendo assim, ó. A dele não sai do lugar, mas a nossa vai sendo alinhada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a oração não é alavanca para mover o coração de Deus, porque é o nosso que precisa ser movido, não é o dele. Não é? Então, irmãos, ou temos visão do Deus da Bíblia, ou não temos visão de Deus nenhum. Deus dos nossos conceitos. Deus com letra minúscula. Não é? Então, primeiro alicerce, a Trindade. Como eu disse, debaixo dele, o ser de Deus, os atributos de Deus. Você crê num Deus infinito? Você crê num Deus onisciente? Você crê num Deus onipotente? Você crê num Deus onipresente? Você crê realmente nos atributos de Deus? A bondade, a verdade? Você acha que há alguma maneira de Deus fazer alguma coisa errada, fora de hora, não tão boa? Não é? Então, você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é bondade 100%. Ele não pode fazer o que não é bom. Acontece que a nossa leitura desse Deus é distorcida. A nossa leitura é que é confusa. Não é? Então, irmãos, conhecer o Deus como se revelou na Bíblia é a nossa primeira grande necessidade. Não é? E por que nós selecionamos esse nome Trindade? Eu não vou entrar em detalhes agora, é claro. Nós vamos ter toda essa conferência para examinar esse assunto. Por causa do significado para a igreja dessa grandiosa verdade. Esse Deus, esse ser infinito, eterno, onipresente, onisciente, onipotente, ele é triuno. Ele nunca esteve solitário. É um Deus que tem um Filho eterno consigo. Um Deus que habita uma pessoa na outra pessoa através de uma outra pessoa. 3 pessoas, um único Deus. Será que nós podemos contemplar um pouquinho desse mistério, mesmo que nunca o consigamos escrutinar? Creio que sim. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude nas Escrituras para podermos avançar um pouquinho nisso. E quais são as verdades que a igreja deriva? Quais as bênçãos que a igreja deriva dessa grande verdade? A triunidade de Deus. A unidade da igreja, a diversidade da igreja. Mas então, se o Senhor permitir, vamos poder tocar nesses princípios todos. Então, primeiro elo da corrente, a Trindade. O segundo elo, vou só citar, que também vai ser objeto do nosso estudo, se o Senhor assim permitir, nesse tempo até domingo. A encarnação. A encarnação é focal, é central. Se o verbo eterno de Deus, não um ser menor que Deus, mas o Filho de Deus que é Deus, se ele não se encarnou, então nós não temos nada. Esquece evangelho, esquece salvação, esquece igreja, esquece tudo. Porque nós só podemos ser salvos, nós só podíamos ser salvos por alguém que fosse 100% Deus. Não podia ser uma criatura de Deus, não podia ser 99% Deus. Tem que ser Deus 100%. E tem que ser homem 100%. Não pode ter uma aparência de homem, uma semelhança de homem. Ele tem que ter espírito humano, alma humana e corpo humano, plenamente homem. Não é? Então, encarnação. O diabo quer desencarnar Cristo. O que todas as religiões fazem? Os irmãos sabem que elas creem no Cristo, não sabem? Se você não sabe, estuda um pouquinho das religiões. Elas usam até a palavra princípio crístico. Eles entendem que esse princípio, não pessoa, na cabeça deles, princípio, chamado Cristo, ele é o princípio espiritual mais elevado. E ele habitou em muitas pessoas, habitou em Maomé, habitou em Buda, habitou em vários dos profetas, né? E habitou também em Jesus. Então Jesus é um Cristo. Porque esse princípio crístico habitou em vários avatares, em vários líderes iluminados espirituais. Mas quando Pedro olhou para aquela pessoa, Pedro não diz assim, tu és um Cristo, mais um que aparece na história da humanidade. Mas Pedro diz, tu és o Cristo. Isso é encarnação, não é possessão. Se o Cristo estivesse se apossado de uma pessoa humana, isso não é encarnação, isso é possessão. É o Cristo possuir Jesus de Nazaré. Não foi isso que aconteceu. O Verbo se fez carne.
assumiu uma natureza humana impessoal e deu personalidade a ela. O Cristo é inseparável do Jesus. Onde Jesus está, está o Cristo, porque Ele é o Cristo. Quando aquele homem morre na cruz, irmão, nós temos a morte do Deus homem. E esse é o mistério daquela morte. Do Deus homem, porque Deus é impassível. Mas o Deus homem morreu naquela cruz. Não é? Então, quão importante nós compreendermos esse significado da encarnação. Vai crescer a tua visão da pessoa do Senhor. Vai crescer a tua visão da cruz. Vai crescer a visão da tua própria salvação. A segurança, o fundamento, a eternidade da salvação. O fato dela ter sido realmente consumada, sem erro. Ninguém pode colocar um dedo de problema nessa salvação, porque foi Deus quem a fez. E ela foi feita também pelo homem. Então nós fomos realmente redimidos por alguém que pôde ser plenamente o nosso representante, porque ele se encarnou. Então os irmãos vejam que essa segundo elo da corrente, ele é fundamento, encarnação. E nós precisamos sim, irmão, suar em cima desse fundamento. Os irmãos se lembram, uma vez perguntaram para um grande homem de Deus, um pregador, qual era o segredo do seu poder ministerial e das suas pregações. Sabe o que ele respondeu? Suor, suor, suor. Nós precisamos suar em cima dessas verdades, estudá-las, deixar de tratar a palavra de Deus levianamente, como se fosse um jornal ou uma revista. Mas nós conhecermos o Deus da Bíblia, especialmente essas verdades essenciais, né? Para que nós sejamos um povo vigoroso, cheio de adoração, cheio de segurança, não é? Cheio de paz, de vitalidade, porque essas coisas são derivadas, não é? Nós não as temos tantas vezes de forma permanente, porque nós buscamos o lugar errado e as ligamos circunstancialmente, né? A Bíblia diz assim: justificados pela fé temos paz com Deus. Está vendo? Paz depende de um fundamento chamado justificação. Então, a gente vai estar tratando esse assunto com mais calma, né? Só passar, nosso tempo já está praticamente no fim. Os irmãos terem a corrente toda aí e poderem meditar um pouco. O primeiro então seria a Trindade, ser de Deus, seus atributos. O segundo, a encarnação. O terceiro, a expiação. Verdade tremenda, é fundamento, é alicerce, expiação ou propiciação. Irmão, é verdade de Gênesis, Apocalipse, é verdade da expiação. Você vai ver a expiação lá no Éden, lá em Gênesis 3, não é assim? Você vai ver expiação em Êxodo, não só no Cordeiro da Páscoa não, mas você vai ver expiação pelo tabernáculo todo, não é? Quando você entra no tabernáculo, o sangue está no altar de bronze, não é? Primeiro móvel, altar de bronze, sangue. Quando você vai no final, no último compartimento, Santo dos Santos, a Arca da Aliança, sangue sobre a Arca da Aliança. Não é? Você vê que interessante? Sangue no começo, sangue no fim. Sangue no altar de bronze, purificação dos nossos pecados, porque bronze na Bíblia tem relação com o pecado. Sangue na Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era de bronze, era de ouro. O ouro na Bíblia tem relação com a glória de Deus, não com o pecado. Não é? Porque o sangue, ele toca purificação dos nossos pecados, início da nossa vida cristã, e acesso à glória de Deus. A verdade do sangue nunca fica velha. Quando nós estivermos diante do Senhor, naquele dia, nós veremos o Cordeiro como foi imolado, assim como João viu. A palavra diz que os seus servos o contemplarão, terão nas suas frontes escrito o nome dele, verão o Cordeiro, não é? Porque esse sangue nunca fica velho. Porque expiação é fundamento. Se você pudesse, irmão, ver quão ricamente o Novo Testamento trata a expiação ou a propiciação, você vai ver que ele diz que essa expiação foi feita pelo Senhor Jesus, que é o agente da expiação. Ele é ao mesmo tempo o propiciatório, ou o lugar onde foi feita a propiciação. E ele é ao mesmo tempo a oferta que foi colocada ali. Tudo fala dele. Ele é o agente propiciador, ele é a oferta propiciatória e ele é o lugar da propiciação. Tudo fala dele, não é? Porque expiação é uma verdade fundamental. Seria o terceiro elo dessa corrente. Pela ordem, Trindade, encarnação, expiação. O quarto elo, justificação pela fé. Os irmãos vejam que é uma sequência.
Como que nós podemos compreender a justificação pela fé sem primeiro ver Cristo na Trindade, Cristo na eternidade, e depois ver esse Cristo encarnado, e esse Cristo na cruz, porque ele fez expiação. Agora sim nós podemos levantar o quarto pilar, justificação pela graça por meio da fé. Não é? Esse pilar não fica em pé sem os outros. Não é? Como que nós sabemos que estamos realmente justificados? Por causa deste Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que se fez carne, que subiu à cruz do Calvário. Então nós somos justificados pela graça por meio da fé. Não é? Este é um pilar. Quarto elo, quarto pilar. Irmão Martinho Lutero, um dos reformadores, ele disse que sobre tão importante era este fundamento, justificação pela graça por meio da fé, que a igreja estaria de pé ou cairia baseado nesse único alicerce. Se isso fosse perdido, não haveria igreja. Justificação pela graça por meio da fé. Nós sabemos que há outros tipos, entre aspas, de justificação, não é? Que o homem prega. Há justificação pelas obras, há justificação pelo conhecimento e há justificação até pela espiritualidade. As seitas, especialmente as voltadas para o espiritualismo, pregam a justificação pela espiritualidade, não é? Então você vai procurar fazer contato com emanações espirituais, eles creem que Deus não é pessoal, Deus é um grande espírito, não é? Amorfo. Então de Deus até a criação tem várias emanações inferiores, né? Os gregos chamavam de aions, emanações, como os raios do sol. Você não toca no sol, mas toca no raio, ou o raio te toca. Quando o raio te toca, você recebe algo do calor do sol. Assim é a divindade. A divindade é impessoal, é amorfa, não é? Então para você ter contato com esse espírito divino, você precisa ter contato com essas emanações da divindade, não é? E cada seita tem uns nomes para suas emanações. Então, como você vai ser salvo? Vai ser justificado na medida que você for entrando em contato com essas emanações espirituais. Não é? Então, você tem a meditação transcendental, a meditação zen, até mesmo a yoga, não é? E etc, etc, etc. O budismo, o hinduísmo, o confucionismo. Não é? Todos eles têm o mesmíssimo fundamento. Todos eles pregam uma salvação sempre partindo de baixo para cima. Nós vamos ser espiritualizados até Deus. A Bíblia e, consequentemente, a igreja cristã é a única que prega a salvação de cima para baixo. Você já pensou nisso? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo, agora verso 14 de João, desceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Justificação pela graça, por meio da fé. Só a igreja cristã prega salvação assim, irmão. Justificação assim. Todas as outras seitas, filosofias e religiões pregam salvação assim, de baixo para cima. Salvação pelas obras. Salvação pelo conhecimento, esotérico, intelectualista, não é? Maçonaria, Rosa Cruz, eubiose, teosofia, todas elas, não é? Salvação, justificação pelo conhecimento, salvação, justificação pela espiritualidade. Obras, conhecimento, espiritualidade. Só a igreja cristã diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. E todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Então, irmãos, esse é o fundamento. Justificação pela graça por meio da fé. Quinto elo, a ressurreição de Cristo. Eu queria ler rapidamente com os irmãos um versículo. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 4. O quinto elo, então, seria a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero ler esse versículo para os irmãos verem que coisa mais interessante. Em um versículo, o Espírito Santo usando Paulo para reunir Romanos 4, 25. Preste atenção aqui um pouquinho antes de nós lermos. Você vai ver o Espírito Santo usando Paulo, se você anotou aí, para reunir esses três últimos elos que eu acabei de colocar agora.
o terceiro, o quarto e o quinto. Quais seriam? A expiação, a justificação e a ressurreição. Olha a beleza dessa interdependência em um versículo. Romanos 4, 25. Paulo está falando assim, o qual, segundo o final do verso 24, esse o qual é quem? Jesus, o nosso Senhor. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O que é isso? Expiação. Não é? Expiação. Entregue por causa das nossas transgressões. O que mais? E ressuscitou. Olha lá, esse é o quinto elo. Ressuscitou. Por causa da nossa... Esse é o quarto. Está vendo? 3 elos, num versículo. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. A expiação é o terceiro elo. Fundamental. E ele ressuscitou. Esse é o quinto elo. Por causa da nossa justificação. Esse é o quarto elo. Esse versículo está dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus é a prova clara, cabal, de que a expiação que ele fez na cruz do Calvário foi absolutamente correta, justa, digna, suficiente, satisfatória, para que Deus então estivesse satisfeito na sua justiça, santidade e glória, para poder justificar o homem ímpio que crê. Como Paulo diz em Romanos 4, ao que não trabalha, porque não é pelas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4. Que maravilha, não é? Irmãos, se nós não nos assentamos nesse fundamento, nós sentamos aonde? Nós estamos completamente no ar. Não tem segurança, não tem alegria, não tem paz. Por isso ele começa Romanos 5, que está logo em seguida aí, Romanos 5, 1. Como começa esse texto? Justificados, pois. Olha a conclusão do que ele falou no verso que eu li, o verso 25. Então, pois, né? Mediante a fé, temos o quê? Paz. Não é paz transitória. Não é paz circunstancial. Temos paz. Porque ele fez expiação. Ele ressuscitou. Lembra o que Paulo diz em Romanos 8? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os... Olha aí o fundamento. Paulo está falando, esse assunto de justificação não é uma brincadeira, meu irmão. Deus foi envolvido. O diabo não tem nada com isso. O diabo não entra no assunto da justificação. O diabo não requereu nada, não cobrou nada, não exigiu nada. O diabo não tem nada com isso. A justificação é de Deus para Deus. A justiça de Deus foi satisfeita. Não é? Então, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tentará acusação? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Ele vai de novo no fundamento da expiação. É Cristo Jesus quem morreu. Romanos 8. Expiação. Né? Ele está dizendo, quem vai condená-los? Cristo Jesus morreu por eles. Isso é perfeito, isso é completo. Está consumado. Tetelestai. Está pronto. Quem vai colocar um dedo nisso e dizer, tem problema, tem falha, está faltando algo? Então ele diz, quem tentará acusação? Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu. Então ele podia concluir aquele capítulo de outra maneira. Né? Ele diz, eu estou bem certo. Olha de onde vinha a segurança de Paulo, irmão. Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem nudez, nem fome, perigo, nem espada, nem morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que está onde? Pairando por aí. Ele ama um, não ama o outro. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aonde que nós estamos? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é? Por isso que ele diz, quem nos separará? Os irmãos estão vendo por que Paulo podia sofrer os açoites lá na vara do carcereiro à meia-noite, naquela prisão gelada de Filipos, junto com Silas, não é? Como diz o relato de Atos, tá? Capítulo 16, ele lá diz que ele estava louvando, adorando o Senhor. Aquilo devia estar doendo muito, né? Mas o fundamento de Paulo era inabalável, não era circunstancial, não é? E não só Paulo, a palavra diz lá em Atos 4 a mesma coisa. Aqueles apóstolos sofriam açoites, afrontas daquelas autoridades, saíram de lá regozijantes, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por este nome.
Irmãos, de onde que vem essa loucura, entre aspas? Né? A loucura da cruz. Eles conheciam o Senhor tão intimamente. Eles se gloriavam no Evangelho, não é? Por isso, o irmão já disse tantas vezes que todo mártir, ele tem o rosto de anjo, mas o coração de leão. Não é? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a palmilhar essas verdades em profundidade. Porque daí depende nossa paz. Segundo Romanos 5, se você continuar lendo, nossa glória. Ainda segundo Romanos 5, nossa alegria. Ele diz lá no versículo 5, né? 6, versículo 2. Né? Então, os irmãos, vejam quantos resultados práticos da compreensão dessas verdades tão fundamentais. Então, esse quinto elo seria a ressurreição, né? Os três últimos, para encerrarmos por hoje. O sexto, o Espírito Santo. Claro que tem que seguir essa ordem. Se o Senhor Jesus não estivesse ressuscitado, o Espírito Santo não seria derramado. É o que está escrito em João 7. João capítulo 7. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse o Senhor, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado. Porque Cristo não havia sido ainda glorificado. João 7, 37 em diante. Não é? Então o Espírito Santo veio habitar na igreja, porque antes o Senhor Jesus adentrou o Santo dos Santos da presença de Deus. Não é? Então ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, e o Pentecostes então é como o Senhor Jesus virando esse cálice sobre a igreja. Ele está dando para a igreja aquilo que ele recebeu. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Pedro diz, e ele derramou isso que vedes e ouvis. Não foi assim que ele pregou no Pentecostes? Então esse é o sexto elo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é assunto para uma parte da igreja que gosta do Espírito Santo. Quem sabe pode ser chamada de pentecostal, seja lá o que for, carismática. E uma outra parte da igreja que não gosta do Espírito Santo. E são os tradicionais. Não é? O Espírito Santo é fundamento. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus com Deus. O Espírito Santo é aquele que revela Cristo. O Espírito Santo foi aquele que preparou no ventre de Maria um corpo para o Verbo de Deus se encarnar. O Espírito Santo é aquele que regenera, quem revela Cristo, quem santifica os crentes, quem glorificará os nossos corpos mortais, quem batiza os crentes em uma unidade, um único corpo. Tudo é feito por ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um assunto de fundamento. O problema é que quando nós falamos desse assunto, nós pensamos imediatamente em dons espirituais. E dons espirituais é um assunto secundário, dentro desse assunto Espírito Santo. Porque o assunto central é a pessoa do Espírito Santo. E depois sim os dons do Espírito Santo. Então esse seria o sexto alicerce, a pessoa e obra do Espírito Santo. Sétimo, penúltimo item, a igreja, o corpo de Cristo. Não haveria igreja, corpo de Cristo, se o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, não fosse derramado para batizar a igreja para dentro de um corpo, como Paulo fala para Coríntios. Então a igreja não é um assunto secundário. A natureza da igreja, natureza separada, celestial, triunfante, gloriosa, há muito na Bíblia sobre a natureza da igreja. Não é? Você tem estudado sobre a natureza da igreja, todos esses itens? O ministério na igreja, o governo na igreja, não é? A vida da igreja. Agora, irmãos, esse assunto da igreja tem sido também bem confuso. Acima de tudo, porque tem ocupado o lugar de Cristo. E assim como a lua, quando se coloca na frente do sol, nós temos trevas na terra, assim quando nós colocamos a igreja na frente de Cristo. De tal maneira que às vezes hoje você ouve alguns testemunhos assim, quando eu conheci a igreja, minha vida foi salva. Mas a igreja não salva ninguém. Quem nos salva é Cristo. Não é? Irmãos, mas a igreja é um assunto de fundamento. A igreja, o assunto da igreja não foi deixado para a nossa ideia. Às vezes nós ouvimos também expressões assim, eu prefiro o modelo da igreja assim, assim, assim. Não é? E cada um tem o seu modelo. O modelo mais avivado, o modelo mais quieto, o modelo mais quietista, o modelo mais pietista, não é? O modelo mais focado, quem sabe, na música, o modelo mais na oração, o modelo mais no evangelismo, outro modelo mais na profecia, não é?
Mas a palavra de Deus, o Novo Testamento, não nos deixou lugar para estabelecermos os modelos que mais gostamos da igreja. Porque há toda uma clareza de revelação sobre a natureza, a vida e a glória da igreja. Em todos esses pormenores. Então esse seria o sétimo elo, sétimo fundamento. E por último, então para terminarmos por hoje, a segunda vinda do Senhor. A parúzia de Cristo. Será que esse é um assunto secundário na Bíblia? Irmãos, se o primeiro elo é a Trindade, Cristo na eternidade e a Trindade, o último elo é o mesmo Cristo, retornando em glória para a sua igreja e para a consumação de todo o propósito de Deus, no final. Não é? Então, o último elo, a segunda vinda do Senhor. Tudo vai ficar parcial sem esse oitavo elo. Essa é a pedra de remate. Né? Quando nós vemos o livro do Apocalipse, nós vamos ver essa pedra, então, arrematando tudo. Aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo estarão face a face com o Cordeiro. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas terão passado. A igreja hoje vive essa tensão entre o já e o ainda não. E talvez a grande maioria de nós tem problema em viver nessa tensão. Nós queremos tudo para o já. Toda saúde, paz e prosperidade possível para agora. Não é? Para o já. Mas, irmãos, há uma grande ênfase na palavra de Deus sobre o ainda não. Por exemplo, Romanos 8. Na esperança fomos salvos. E esperança que se vê não é esperança. Nós gememos no nosso íntimo. Mesmo que tenhamos alegria, gozo, paz, a beleza da vida da igreja, da vida da família, comunhão com o Senhor, toda a graça dele que nos preserva, sustenta, sua misericórdia, amor, fidelidade, tudo é parcial ainda. Porque gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Lembra daquele lindo hino, um dos hinos mais gloriosos da história da igreja, do irmão Watchman Nee, desde Betânia? O que nosso irmão Nee diz naquele hino? Vazios são os meus dias, pois aqui não estás. Mesmo na paz me sinto tão sozinho. Isso é espírito de expectativa. Isso é uma vivência adequada dessa tensão entre o já, sim, há muito agora. Há gozo, há alegria, há a presença do Senhor, há comunhão, não é? Há a igreja, mas aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Como o exilado suspira pela sua pátria, como de amados pais saudade os filhos têm, assim anelo ver teu rosto. Não é? Todo aquele hino encharcado desse espírito. A parúzia do Senhor, a presença pessoal do Senhor. Esse é um assunto focal. Se nós desconectarmos esse elo de toda essa corrente, irmão, nós viveremos um evangelho que tem final na terra. Com esse último elo, nós sabemos que nós somos um povo cuja pátria está no céu. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. É isso que Paulo diz? Então esse é o oitavo elo, a parúzia. Irmãos, eu creio que por essa corrente, esses 8 elos, nós podemos caminhar com segurança. Temos entendido assim. E temos tido isso como fardo no nosso espírito e no nosso coração. Para que o Senhor possa nos ajudar como igreja a estarmos mesmo voltando ao que é essencial. Que o Senhor possa, pela sua bondade, abrir a palavra para nós nesses dias, enquanto estivermos aqui. Ore sobre isso. Peça ao Senhor que nos dê céu aberto, sem impedimento, para que nós vejamos que esses temas realmente eles não são apenas acadêmicos e assuntos de teologia sistemática. Muito pelo contrário. Eles são a palavra de Deus para nós. Aquilo que é essencial, que é fundamental, para que nós tenhamos verdadeira paz, adoração, alegria no Senhor e na sua palavra. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos juntos entregar a Ti a Tua palavra nessa noite, para que o Senhor mesmo, com as Tuas santas e bondosas mãos, possa administrá-la nos nossos corações. Nós precisamos totalmente de Ti, Senhor.
para que o Senhor não permita que essas verdades estejam flutuando no nosso cérebro, mas estejam semeadas no nosso coração, para que frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, dá-nos visão espiritual, realidade espiritual, conhecimento espiritual e não intelectual apenas. Pela Tua misericórdia, abre Tua palavra para nós. Queremos que o Senhor possa fazer dela emanar luz, vida, para que nós possamos verdadeiramente ver o Senhor, a glória do Senhor, a graça do Senhor, a obra do Senhor, o amor do Senhor, a imensidade da nossa tão grande salvação. Ajuda-nos nesses dias, Senhor. Nós queremos e estamos na Tua inteira dependência. Nós, desde já, entregamos todos os assuntos dessa conferência nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e agracia-nos com a Tua bondade e fidelidade na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.